Por muito tempo, a humanidade só conheceu uma forma de adorar a Deus, de se comunicar com a divindade, que foi através de sacrifícios de animais. E também precisavam de sacerdotes ou de mediadores especiais. Tudo isso mudou com a chegada de Jesus, porque o véu do templo se rasgou e, para isso, nós temos agora plena confiança para adorar a Deus, para se comunicar com Deus, de forma pela fé em Cristo Jesus. A mensagem de hoje é sobre isso, plena confiança. Você tem um minuto para Deus? Carta aos Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 19 está escrito: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Nesse texto, o escritor aos Hebreus está falando aos irmãos que agora nós temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo. Ele estava se referindo a todo aquele processo que lá no templo dos judeus era realizado, aonde foi instituído que todo o ritual de adoração a Deus, à divindade, tinha que ser no templo, tinha que ser através de holocaustos, de sacrifícios de animais. Essa era a forma que eles foram instruídos para adorar a Deus, para se comunicar com Deus. Não somente o povo judeu, mas muitos outros povos tinham a mesma prática e os mesmos rituais de sacrifícios de animais para se comunicar com a divindade, para adorar os seus deuses ou as suas divindades. Em alguns casos, eram até necessários de sacrifícios humanos. E tudo isso nos remetia a uma situação de que não tinha como fazer de outra forma pela culpa, pelo sentimento de peso e de pecado que toda pessoa, que todo ser humano carregava. E para amenizar isso, só através de sangue. Era o sangue de animais que fazia com que fosse aplacado aquela culpa, fosse diminuído aquela culpa. Mas com a chegada de Jesus, é o que o escritor está falando aqui, que o véu do templo, ou seja, o seu próprio corpo, foi rasgado, foi doado, vertendo o seu sangue, derramando o seu sangue, para que toda a culpa fosse eliminada e que nós possamos entrar na presença de Deus, adorar a Deus, com plena convicção, com plena confiança, porque aquilo que precisava ser realizado de uma vez por todas, que foi o sacrifício único de Jesus, que foi a morte de Jesus no Calvário, na cruz, para que todo aquele que realmente crê nessa palavra possa realizar agora a sua adoração a Deus com total confiança. A morte de Jesus no Calvário, o rasgar do véu, como se diz, não somente nos dá acesso a Deus, diretamente a Deus agora, como faz de cada pessoa que crê um sacerdote. Porque no passado tinham que ser esses mediadores, esses sacerdotes é que poderiam fazer essa mediação entre Deus e o homem. Mas agora Deus constituiu através de Cristo Jesus, todos aqueles que creem em Cristo, todos aqueles que têm plena confiança em Jesus, se tornam seu sacerdote, porque Ele é mesmo nosso sumo sacerdote. Por isso, qualquer pessoa pode adorar a Deus agora. E é nessa forma que Jesus realmente responde à pergunta da mulher samaritana quando diz: aonde nós devemos adorar? No templo, em Samaria? Qual é o lugar, qual é a forma de se adorar? E Jesus responde para ela que chegou a hora, o momento de que os adoradores a Deus adoram em espírito e em verdade, significando dizer que agora nós temos acesso a adorar em qualquer lugar. Porque essa comunicação que a nossa culpa e o nosso pecado dividia e separava de Deus, agora pela cruz do Calvário, pelo sacrifício de Jesus, nós temos acesso. E essa é a confiança que nós temos, é isso que o escritor está dizendo aqui. E eu oro nesse dia para que realmente nós possamos ter essa plena confiança, convicção de que é pela nossa fé em Cristo Jesus que nós podemos nos comunicar com Deus, podemos adorar a Deus sem necessidade de sacrifícios, agora porque o sacrifício único já foi realizado, que foi a morte de Jesus no Calvário. E agora também
pela sua ressurreição, nós sabemos que Ele é o nosso sumo sacerdote que intercede ao Pai, junto ao Pai, por qualquer um de nós. Então, hoje nós temos essa fé de que Jesus é o nosso sumo sacerdote e que nós podemos nos comunicar e adorar a Deus pela oração em qualquer lugar. Que Deus possa fazer isso em cada vida, em cada coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.